eu acho que a postura dele já é um pouco diferente. Mas eu tenho essa dúvida, porque o Bruno Henrique, né, ele informa, ninguém tira ele dali do campo, ele muda muito essa dinâmica desse setor. Mas, Mauro, se você que estava começando a falar aí, já entra nessa. Ele chega para brigar por posição com quem, no teu entendimento? Não é só o Bruno Henrique que não sai, né? Estando em forma, não sai Arrascaeta, Gabigol também e nem o Everton Ribeiro, estando todos muito bem. Eu acho que esse tipo de contratação, e serve também para o Andrés, é o seguinte: você reforça muito o elenco, você traz 2 jogadores de qualidade, e aí, quando o cara que está lá dentro olha para o banco, sabe assim, ó, agora tinha o Vitinho, tinha o Michael, mas agora tem mais 2 lá, doidos para entrar também. Então, assim, eu tenho que me manter em alta. Esse é meu ponto. Não é possível que o Kennedy veio achando que vai jogar com o Gabigol, como jogou na seleção. Eu acho que ele vem sabendo que ele é reserva. Ele não conversou com o Renato, não conversou com ninguém, mas o empresário, enfim, quem o contratou também, mostrou pra ele. Ele conhece o Flamengo, fala, filho, ele mesmo deve olhar ali e falar assim, pô, esses 4 eu não entro, aqui atrás, vou jogar de lateral de novo, que ele já foi lateral. O que eu vou esperar? Vou esperar uma baixa, né, de um deles ali. Pode ser no meio e tal, no caso do Andrés e tal, vai tirar quem? O Arão, o Diego? A princípio, acho que não tira ninguém. Só que põe pressão para quem está dentro de campo. Porque o cara sabe agora que tem jogadores com muita qualidade para entrar. Você tinha, assim, 12º jogador do Renato, na minha opinião, era sempre o Pedro. Aí o Vitinho e o Michael ocuparam essa posição, né? A gente viu no último jogo lá contra o Grêmio que o Pedro não entrou, os outros entraram e foram decisivos e fizeram gols. Então, assim, passa a ter o 12º, 13º, 14º e agora chegam outros 2 que estão querendo. E eles são versáteis. No caso do Kennedy, eles são versáteis. É questão de adaptação. Então não quer, não, ele só vai entrar se o Arrascaeta tiver ruim ou o Bruno Henrique. Não, ele pode, do jeito que o Michael normalmente entra de um lado, o Vitinho do outro. Acho que o Kennedy pode entrar dos 2. Então, enfim, acho que o Renato, inclusive, vai fazer questão de mostrar para os que estão lá que esses aí podem ser aproveitados em outras funções. Porque aí fica todo mundo pressionado a continuar em alto nível. Agora, o Kennedy tem que saber, né, não vai fazer biquinho, que não chegou para vestir a camisa e entrar em campo. Fala, Pedro. Você me permite uma opinião impopular aqui, porque obviamente você deve estar querendo saber fica à vontade. Se ele entra na vaga do Everton, se ele vai ter chance do outro lado do campo, se ele vai jogar em outra posição. Não, na verdade eu estava me referindo mais a ele brigar por posição no time titular ou ele ter que escalar o banco de reserva. Essa é a minha dúvida, porque eu não acho que ele chega para brigar por posição no time titular ainda. Não, de jeito algum. Eu acho que a primeira disputa do Kennedy é contra ele mesmo, se me permite. Eu acho que a primeira disputa do Kennedy é contra ele. A gente se acompanhou a ver o Kennedy em La Liga, né? No Granada, com outro, digamos, biotipo, com uma outra aparência. Talvez, não sei exatamente qual é a condição. É bom lembrar que o Kennedy não joga uma partida oficial há 4 meses, né? Acho que quase 4 meses, era ali virada de abril, início de maio. Então, é um time que já está girando em outra rotação, é um cara que está chegando depois, é um cara que vai, obviamente, sabe, brigar numa situação talvez um pouco adversa. Então, além de você não chegar com uma situação tranquila, pior que o Mauro falou, se você pega os 4 ali da frente, nas CNTPs, nas condições normais ali de temperatura e pressão, você não barra ninguém. Então você precisa entender para que você chega. O Kennedy hoje é um jogador que chega para compor elenco. E para você brigar minimamente até com os reservas que estão entrando, que trabalharam muito, inclusive, é bom que se diga, ao longo dos últimos meses, para se credenciarem, a serem peças para resolver jogo, por exemplo, como foi contra o Grêmio na quarta-feira, acho que o Kennedy larga um pouquinho atrás. Então talvez a primeira briga dele seja contra ele mesmo. Se adequar, melhor forma física, ritmo de jogo, entender a rotação que esse time joga, entender onde que ele pode ser útil, se vai ser fazendo um corredor ali lateral pela direita, que eu imagino nesse primeiro momento. Então acho que talvez não necessariamente o foco dele esteja no time, se ele está brigando. Acho que é um foco muito mais dele se preparar para pensar em saber onde ele entra por ali. Mas aí agora eu imagino que você vai ler essa bela tela aí pra gente, né, Dani?
Na verdade, isso aí é só pano de fundo, né? Porque a gente já sabe onde é que ele pode entrar. A minha questão, e aí eu quero ouvir o Facincani sobre isso também, é a seguinte: ok, ele chega para compor elenco, eu concordo totalmente com isso. Mas se por acaso ou ele, ou Andrés Pereira, alguém começa a furar fila, digamos assim, né? Porque o Vitinho e o Michael foi uma escalada para entrarem de novo na rotação ali e jogarem bem. O Pedro tá perdendo espaço, tem entrado pouco, e aí eu já vou emendar daqui a pouco o jogo do Santos, que o Bruno Henrique não tá, se ele entra ou se entra um desses dois. Então já existe essa briga ali, né, ô Facincani? Se esses caras que estão chegando agora dão uma escalada, dão uma furada de fila, vai gerar um incômodo interno ali? Eu vejo que, por exemplo, o Vitinho e o Michael, eles são bem específicos para a parte final do jogo. Pela intensidade, eles usam muito bem a velocidade, mediante uma defesa um pouco mais lenta, mais cansada, mais desgastada. Então, pela característica de jogo deles, eu não os vejo como titulares. Se bem que dá para uma oportunidade aqui a colar de você tentar uma última chance, talvez, de um Michael no time titular do Flamengo. O Vitinho eu não vejo como jogador titular do Flamengo. O Michael, por ser ainda uma novidade na equipe, né? O Vitinho já tem um tempo de casa maior, já é mais rodado. Quem sabe dá para pensar numa possibilidade nessa vaga ali do lado direito, que é do Everton Ribeiro, ponto. Mas eu vejo eles muito mais como jogadores reservas do que titulares de fato, né? Agora, você contrata o Kennedy e o Andrés Pereira, é lógico que esses caras também têm que jogar e têm que ser testados, né? Não foram contratados só para serem quartas, quintas opções de banco, porque aí você traria, obviamente, um jogador da base para ser essa quarta, quinta opção e amadurecer. O Flamengo trouxe esses caras porque sabe que em algum momento vai precisar de uma substituição imediata em posições como, por exemplo, a região do meio-campo, na vaga do Arrascaeta, que para mim nem o Vitinho nem o Michael fazem essa função de uma forma mais especial, né? Ou então, nesse lado do Everton Ribeiro, o Kennedy jogava assim na Europa, jogava do meio aberto um pouco mais pela direita, entrando em velocidade, que era o que ele gostava, não como um atacante de fato, aquele cara que recebe a bola do meia para finalizar, não, ele construiu o jogo ali por aquele setor. Então é uma opção para o Everton Ribeiro. Andrés Pereira pode ser uma opção para o Arrascaeta, talvez subir um pouco o Diego, eles invertem em posição, não sei, vai depender do Renato, mas eles para mim chegam com posições mais específicas. O Michael e o Vitinho, pouco menos o Michael, mas mais o Vitinho, são caras para o outro lado do campo, que vão brigar especificamente na vaga do Bruno Henrique. Ô Pascoal, eu já acho aí que o tem o Kennedy seguinte, em condições pra você já normais. emendar, Pascoalzinho, já emenda pra mim aí esse jogo com o Santos, porque o Bruno Henrique não vai estar, o Kennedy ainda não está à disposição, não é nem só isso, mas dessa disputa que a gente já está colocando no bolo aí, de Vitinho, Michael e Pedro, quem é que entra? Eu acho que o Pedro, vocês sabem o carinho que eu tenho pelo Pedro. Eu acho que é difícil encontrar centroavante como o Pedro. Obrigado, Pascoal. Eu acho que o Pedro é um baita jogador. Baita jogador. Pedro não é jogador comum, não. Pedro é um baita. O Pedro é diferente porque ele tem o perfume que a bola gosta. A bola vai na área, caramboleia aqui, bata ali, pá, pum, onde que ela para? No pé do Pedro, ele pá, pra dentro do gol. É impressionante. É difícil ter, porque ele tem o cheiro, o aroma que a bola gosta, o perfume que a bola gosta. Vem nele e pá, ele igual. O Pedro, pra mim é diferente. Acho que o Pedro deveria ter mais oportunidades no time do Flamengo. Mas é só a minha impressão. É só a minha impressão. E eu acho que o Kennedy pode jogar com o Gabigol. Mas aí cabe ao treinador escolher o lado. Se é pelo lado esquerdo, onde que ele é canhoto, para trabalhar com a perna esquerda, ou se é pelo lado direito, para trazer a bola para dentro. Para ter um jogo de profundidade pelo lado esquerdo, para ter um jogo em diagonal pelo lado direito. O Kennedy, para mim, tem condições de jogar no time do Flamengo. Por exemplo, o Arrascaeta está com esse problema no braço, né? Não sei se vai jogar ou não contra o Santos. Aí o Kennedy poderia ser uma opção para jogar nessa função. Entendeu? Mas tem o Andrés, também pode ser. O Andrés, o Diego começa a se coçar, porque o Andrés Pereira joga nessa função do Diego também. Então eu acho que esse negócio, o Flamengo já tem, Pedro, Vitinho, Michael, 2 que chegaram agora, já são 5. Quantas alterações pode fazer? 5. Esses 5 caras no banco dão um Thiago peso Maia. tremendo.